Vamos lá, professor Walter Mairovich, pelo que a gente tem de informação até agora, André Mendonça deve iniciar uma investigação contra Dias Toffoli? Fica a cargo dele fazer isso? Né? O que hoje o jornal Folha de São Paulo traz, que é a nossa manchete do UOL agora, sobre o Taiaiá, né? O Mairovich adora esse nome, do Taiaiá. Nesse envolvimento em relação ao Banco Master, isso complica a vida de Dias Toffoli? Como é que está a situação de Dias Toffoli hoje? Ele precisa ser investigado? Ele precisa ser investigado, mas não nesse momento. Como bem colocou o Josias, a Polícia Federal está tendo toda a cautela e habilidade de não colocar o Toffoli no centro. A apuração está sendo feita com relação aos envolvidos no negócio. Então, é evidente que se trata de uma sociedade anônima, essa empresa que leva o nome de uma abreviatura, né, de Marília DT, Marília Dias Toffoli, é uma sociedade anônima onde está lá o Toffoli. Agora, precisa se verificar, a Polícia Federal está atuando em cima do quê? Em cima daqueles que realizaram negócios, os negócios feitos. Então, o Toffoli até agora está do lado. Mas com relação ao Mendonça investigar o Toffoli, não há essa possibilidade. A possibilidade é, atenção, do Ministério Público, do procurador Gunê, pedir, já que ele é o titular da ação penal, todo o inquérito é ele o destinatário, é solicitar, no momento adequado, ao Supremo, o que? Uma investigação, uma apuração. Aí o que acontece? O plenário do Supremo delibera e designa um ministro para acompanhar, que pode não ser o relator do caso Master, ou seja, um Mendonça. Professor Mairovich, bom... Tem uma dúvida, Fabiola, fala. Se me permite, só para deixar bem claro esse ponto. Quando enviou, professor Mairovich, o relatório, 200 páginas, sobre essas relações incestuosas entre o Toffoli e o esquema de fundos do Master, quando fez o envio, quando entregou para o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, a Polícia Federal citou o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, e nesse artigo prevê que quando há indício da prática de crime, eu fui ver o artigo, quando há indício da prática de crime por parte de um magistrado, a Polícia Federal tem que fazer, tem uma obrigação até, um dever de comunicar ao presidente do tribunal. Agora, fica implícito, pelo artigo mencionado, que, do ponto de vista da polícia, havia crime, né? Havia material para abertura até de um inquérito contra o ministro. Agora, o ter aproveitado esse relatório para deflagrar este processo, consultado o plenário do Supremo, houve aqui uma hesitação naquela reunião secreta e tal, quando nem discutiram na prática esse relatório da polícia, né? Ficaram lá, ocuparam todo o tempo da reunião, torpedeando a Polícia Federal, né? Agora, o fato de ter sido mencionado esse artigo da Lei Orgânica da Magistratura já é um prenúncio de que, do ponto de vista da polícia, já há elementos para investigar o Toffoli, não? Bom, então vamos situar a coisa. O que o Josias está falando é separar duas coisas que são diferentes. A primeira, o relatório que foi enviado. O segundo, aquilo que nós estávamos falando, que é essa investigação focada aí na empresa e nos fundos. Com relação, então, à primeira parte, que o Josias bem levanta e bem coloca, o que aconteceu aí, Josias, vamos deixar bem claro, foi um escárnio. Por quê? Porque a polícia mostrou os indicativos, 200 páginas, você lembrou, e apontando os indicativos e mencionando a Lei Orgânica da Magistratura. Ou seja, olha,
tem indicativos, eu sou obrigado a comunicar. O que foi feito? Simplesmente, isso não foi colocado em momento algum. Porque qual era o procedimento? O que tinha que ser feito? Ora, o Supremo tem uma informação da polícia que existem indícios, tem que encaminhar imediatamente ao Ministério Público, no caso, ao Procurador-Geral da República. Veja como as coisas são separadas no Estado de Direito. O Ministério Público é o titular absoluto. Todos os livros usam até uma expressão latina, dominus, que é proprietário, dominus litis, ele é o proprietário do litígio. Não é o Supremo que vai achar o que o Gonê tem que fazer, não. Simplesmente fala-se em indicativos e se cita o artigo da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tem que ser feito imediatamente, de pronto. E aí, Josias, temos um outro problema, e que cada dia está mais visível, está mais claro, ou seja, a omissão do Gonê. Será que ele não leu nos jornais? Será que ele não teve notícia de que teve uma sessão secreta? Será que ele não teve notícia, todos nós tivemos, desse relatório da polícia mencionando? E será que ele não viu nada? Ele está de braços cruzados esperando o quê? Que o Fachin, que o Fachin encaminhe para ele? Não vai encaminhar nunca. Essa sessão já está liquidada. Já foi colocada na gaveta, no arquivo. É impressionante a omissão do procurador. Isso tem reflexos no Ministério Público. Ele está sujando a imagem do Ministério Público. Como um titular da ação penal é passado para trás, toma bola nas costas, toma drible da vaca? Não dá. Professor Mairovich, já que você esquentou aí, vamos falar sobre um assunto quente que retomar a nossa... O culpado foi o Josias. Foi o Josias, né? E o Caio até me chama a atenção que a sua gravata verde, parabéns, Palmeiras campeão, vamos lá, avante palestra. Estávamos passando, que é isso, não pode deixar. Ele escolheu a gravata verde, belíssima. Josias, você viu como eu sou sutil, né? Você viu a minha sutileza, né? Ela não percebeu. Mas você vê como eu sou generosa. Eu abro espaço para a gente falar, avante palestra. Ô professor, vamos lá. Vamos retomar de sexta-feira para cá, que eu acho muito importante. Final de semana as pessoas às vezes estão aí meio fora. Vamos voltar para esse assunto. Alexandre de Moraes Vorcaro. A gente trouxe na sexta-feira os prints que foram divulgados por Malu Gaspar. E foi muito importante a nota à noite do próprio Alexandre de Moraes dizendo que não foi ele que recebeu aquelas mensagens. Ele negou ter recebido, aí ele usou uma série de argumentos dizendo que a análise técnica não é possível identificar, que naquela lista de contatos que estava lá, ele não estava, que não era ele. O jornal rebateu, dizendo que foram outras análises feitas, independente da que é feita pela CPI, né, e sim pela Polícia Federal, reafirmando que eram mensagens. O jornal volta a confirmar que eram as mensagens de Alexandre de Moraes. Ele nega absolutamente que sejam mensagens enviadas a ele desta maneira, usando esses argumentos, né? O que eu lhe pergunto professor Mairovich, como é que está a situação agora de Alexandre de Moraes, ele nega que as mensagens sejam deles. Quando ele faz isso, ele fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? O que pode acontecer? Tecnicamente, é muito simples a questão. Por quê? Existe uma perícia. A perícia está concluindo que as mensagens foram para o número do celular dele e que as respostas saíram do número do celular dele. Ele está alegando questões de pastas, etc., que isso a perícia, como mostrou o jornal O Globo no domingo, no sábado e no domingo, essa perícia conclui exatamente o contrário. Ora, o que diz a lei?
com relação ao suspeito, ao réu, que ainda não é o caso, mas ao suspeito, que quando se mostra uma evidência, aquele que nega assume o ônus, o encargo de comprovar. Então, a bola para comprovar está no campo do Moraes, porque a polícia, pela perícia, a perícia está lá, e com relação à perícia, não há dúvida alguma. Agora, a negativa é ônus, é encargo do Moraes. Terá que ser feita uma perícia judicial, não vou dizer mais cuidadosa, mas uma perícia, ele vai poder ter assistente técnico em futuros passos. Sim, vai ter, mas quer processualmente, quer perante a opinião pública, a bola da comprovação está com o Moraes e ele até agora não comprovou. O que está claro até agora, se valer a perícia, é que o Vorcaro usava o Moraes como salvo-conduto. Era um habeas corpus preventivo ambulante, o Moraes. Ou seja, era um salvo-conduto por Vorcaro. E a impressão que se dá é que a contratação do escritório da esposa do Moraes implicava também no quê? Nesse habeas corpus ambulante, nesse salvo-conduto ambulante. Mais grave ainda, esse é um indicativo assim de desespero, tá? De desespero. Ou seja, o que eu vou colocar? Vejam, a esposa do Moraes, a consorte do Moraes, silenciou até ontem. Até ontem ela silenciou. Silêncio sepulcral. Silenciou. Não falou nada do contrato. De repente, estoura a bomba com relação ao marido. Ela coloca que tinha uma equipe que fez não sei quantas reuniões, que não sei o quê. Ora. Pô, por que ela está falando isso até agora? Para mostrar que tinha uma estrutura independente do Moraes. Está querendo livrar a cara do maridão, né? Mas aí os indicativos não batem. Os indicativos com suficiência estão do outro lado. Ou seja, o Moraes como um salvo-conduto ambulante. Professor Marotti, tem gente perguntando aqui da nossa audiência essa história das mensagens do Alexandre de Moraes e muita gente mandando via também rede social. Mas, Fabíola, se Moraes, como ele é esperto, inteligente, todo-poderoso, será que ele trocaria mensagens com o Vorcaro no dia, inclusive, que ele estava prestes a ser preso, né? Ninguém sabia que ele ia ser preso, ou pelo menos não deveria saber, né? E será que ele negar desta maneira, para depois isso vir à tona, né? As pessoas ficam muito questionando isso, né, o professor Mairotti, porque a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando do Alexandre de Moraes, tem todo o conhecimento de tudo isso, né? Será que ele cairia numa história dessa de trocar mensagens dessa maneira com o Vorcaro? Olha, Fabíola, o assustador, o que me assustou é o Vorcaro ter na sua agenda eletrônica, na sua agenda privada, o número do Moraes, o número do celular do Moraes, a possibilidade de contato com o Moraes. E veja, não sei, isso é da apuração, isso está sendo colocado, o Moraes, e ele nega, o Moraes teria se encontrado outras vezes com o Vorcaro. O Moraes participou de encontros patrocinados, copatrocinados pelo Banco Master. Então, veja, só o fato de um ministro do Supremo ter o seu celular na agenda do Vorcaro já é algo assim estarrecedor. Agora, com relação às especulações, e essa uma, será que ele é um cara inteligente? Será que... Veja,
Todo mundo, não se tem até o ditado popular que não tem crime perfeito, todo mundo, todo criminoso deixa vestígios, deixa algumas coisas. Então, estão aí os indicativos que são fortíssimos. E o Moraes deveria, já que ele quer resistir, já que ele quer sangrar, ele deveria, pelo menos se tivesse o manual do Fachin lá, um manual ético, o código de ética, o código de comportamento, ele deveria de se licenciar. E como esses indícios são fortes, e se ele verificar que não tem escapatória, ele tem que se exonerar, como eu já disse, né? Mas a situação é muito ruim. A situação, por quê? Porque, veja, Fabiola, é uma coisa que também me incomodou muito, aquela primeira nota do Moraes. Todo mundo conhece a história do tempo da monarquia, do tempo do Luís XIV. O Estado sou eu sou o Estado. Porque à época se pensava que o rei, o monarca, era uma encarnação divina. Ele recebia o quê? Recebia do divino uma autorização. O Estado sou eu. O Moraes tá fora de si, porque alguém que se acha que ele é o próprio Supremo, quer dizer, mostra uma irregularidade dele, ele fala, não, isso é ataque ao Supremo. Será que ele acha que ele é o Supremo? O Supremo sou eu? Ora, hein? Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube, inclusive quero ouvir também um pouquinho mais de detalhes do professor Mairovich sobre a quebra do silêncio da esposa de Alexandre de Moraes. Ele já citou um pouquinho, mas quero entrar mais em detalhes a respeito disso com o professor Walter Mairovich. Vai lá, UOL, no nosso YouTube. Vamos lá, professor. A gente falou mais cedo isso com Mônica Bergamo, nossa rainha que esteve aqui, para trazer essa informação que ela publica hoje. Josias também já comentou. O que a gente pode entender quando a gente vê a esposa de Alexandre de Moraes num contrato desse tamanho? Agora ela confirma todas as informações, né? Realmente estávamos falando de um contrato de 130 milhões de reais por 3 anos. A Mônica Bergamo chama atenção para isso. Eles não cumpriram os 3 anos, portanto, ela não recebeu esse valor de 130 milhões de reais. Foi menos, porque não cumpriram. Só que aí diz que era um contrato muito caro, porque tinha que contratar 15 advogados, fora outros escritórios. O Josias fala que se ela não fosse mulher de Alexandre de Moraes, nem bom dia de Vorcaro ela receberia. Foi o que o Josias disse aqui. Vamos lá, professor Mairovich. Essa confirmação que a própria mulher do Alexandre de Moraes traz, isso implica na vida de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal? Sim, implica porque está muito claro o diversionismo. O diversionismo, depois de um longo período de silêncio, onde ela achou que não devia dar satisfações para ninguém. De repente, pipoca o problema do marido, de troca de mensagens. Aí ela pega e vem a público e começa a explicar o contrato, de modo a dar explicações para quê? Para blindar o Moraes. Olha, com uma equipe dessas, alguém precisaria de ter um outro advogado, de ter um outro jurista atuando? Não, aqui é um profissionalismo, são um corpo de juristas. Ora, isso é diversionismo, isso ela está fazendo o quê? Está tentando mudar o foco para o fim exclusivo de blindar o marido. Isso é um tiro no pé para quem tem olhos de ver. E aí agora, professor, o que a gente também vê é isso, né? No dia da prisão do Vorcaro, ela ainda estava com contrato com o Vorcaro. Depois termina o contrato com o Vorcaro, né? O que a gente pode entender sobre esse fim? Quer dizer, quando ele é preso, aí saem do caso? Isso também chama atenção, né? Sim, chama atenção. Eu tenho aqui uma anotação, mas como já fiz faz tempo, ele foi preso no dia 17 de novembro. Isso. O Josias que tem memória de elefante, aí, 17 de novembro. E o contrato com ela, 17 de novembro, atenção, de 2025. O contrato com ela foi celebrado em janeiro de 24.
Então estava em pleno vigor quando da prisão.